tripulante Selencast, seja bem-vindo a mais um episódio aqui, estreando o episódio online com esse velejador incrível aí, que você já vê aí do meu lado, cheio de histórias. Meu nome é Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira e inspirar novos praticantes na modalidade, né? Junto com vocês e os nossos convidados. Com o apoio dos nossos queridos apoiadores, né, que fazem com que esse programa fique vivo, né? Então, a Santec, o velejador, o protetor solar do velejador, muito bons ventos, a plataforma que te dá a condição do vento em tempo real, e o ITEC IT Soluções, que nos ajuda também com o estúdio em São Paulo. Hoje nós estamos gravando aqui do nosso estúdio da Ilha Bela, só que o nosso convidado está em Florianópolis. Olha lá, voltamos. É isso, cara. Desculpa, você está sendo o primeiro que a gente está gravando assim, mas eu não tenho problema com essas coisas, porque senão a gente não faz, entendeu? Então eu prefiro fazer e a gente aprende com os erros e aí a gente melhora. Então, assim, primeiro a gente faz, depois melhora, é ou não é? É isso aí. E é o que a gente fala para o nosso público aí do mundo da vela, né? Então, numa tempestade, o pessimista reclama do vento, o otimista espera a internet tá num dia bom, e o realista, ele ajusta as velas, segue em frente, navega com o que tem, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, que bom, excelente, cara, que analogia incrível. Ó, seu presente Santec do nosso apoiador tá aqui já na nossa mão. Ele vai chegar aí para você. Me deram para a Olimpíada e eu tenho o kit até hoje ainda, que para mim é o melhor que tem. Olha aí, o melhor que tem, ó. Bruno Fontes testemunha aí, ó, que colocou o Santec na Olimpíada. Cara, que incrível. É aí da sua terra, sabia? A turma aí é daí, o Ale e o Carlos Casagrande, que são os fundadores da Santec. Mas vamos lá. Vamos ver se funciona isso aqui, Bruno. Mas se não funcionar, a gente vai de qualquer jeito um momento fazer uma gravação. Nem que eu tenha que ir até Florianópolis aí para conhecer você aí ao vivo, presencial, para a gente bater esse papo. Vai ser também um grande prazer. Mas vamos lá. Então, assim, vamos falar um pouco da sua trajetória e do início, né? Como é que foi o seu primeiro contato com a vela? Foi em Florianópolis ou foi em algum outro lugar? Não, foi em Floripa, né? A minha família, ela não tem tradição alguma na vela, então... Só que o que tinha aqui muito em Floripa, há muitos anos atrás, era a tradição de ser sócio de algum clube, né? Então, casualmente, a minha família era sócia do Lagoa Yacht Clube, o LIC. É aquele clube lá na Lagoa da Conceição. Quem é de Floripa ou quem já veio a Floripa, quando sobe o morro da Lagoa, a Lagoa Menor tem um trapiche, é lá que fica o LIC. E aí, por influência de um primo que fez uma escolinha de vela, uma colônia de férias, acabei entrando, e para mim foi amor à primeira vista. Eu sempre fui aquele guri que fala aqui em Santa Catarina, né? Polivalente, destaquei em todos os esportes, já tinha feito natação, judô, entre outros esportes. A vela me chamou muita atenção pelo cuidado que tinha que ter com o material. Então eu tinha o meu brinquedo, eu tinha que ir para a água tomar as minhas decisões com a natureza. Então foi um amor assim à primeira vista. Em 1987, lá na Lagoa da Conceição, e assim começa a minha jornada, que foram se passando aí anos desde da campanha inteira de Optimist, praticamente. Eu representei o Brasil em campeonato mundial, fui vice-campeão mundial por equipes, né, com a equipe que foi para o Mundial em Palma de Menorca, uma equipe que foi muito bem, o Maru Ruban, o Fred Vasconcelos, o Rafinha, eu, quem mais? E isso, foram esses. Então, anos se passaram e aí começa a minha história lá no Optimist em 1987. Incrível, hein? E você, em algum momento, percebeu que você poderia transformar essa sua paixão em uma carreira olímpica? Como é que foi essa chave, essa virada? Cara, eu gosto de contar nas minhas palestras, assim, desde pequeno, né? Eu tinha dois sonhos. A gente, eu acho que é da mesma geração, né?
A gente, quando pequeno, via aquele filme De Volta para o Futuro. Então, quando pequeno, no ano 2000, eu achava que os carros iam voar. Então, eu tinha um sonho de ver os carros voar. Isso era bem claro na minha cabeça. Chegou o ano 2000, os carros não voaram e não voaram até hoje, né? E o segundo sonho, talvez o principal deles, que eu queria estar numa Olimpíada, né? A gente sempre para como país do futebol para a Copa do Mundo, mas eu era aquele moleque que era o capitão na Olimpíada da escola, jogava todos os esportes, não era o melhor em tudo, mas fazia tudo e queria ter um sonho olímpico, né? E sempre me destaquei na vela. Então, sonhava com isso, e só que eu fiz a campanha não, o aprendizado do Optimist, e aí depois teve um hiato, fiquei um tempo parado, velejei de Pinguim, que era um barco bem antigo, velejei de Snipe, velejei até na proa do Horácio Carabelli, aí, que é o projetista do Luna Rossa, aqui em Floripa, que ele é de Floripa aqui, né? E, entre outras coisas, até poder entrar para o laser em 97, e naquela época não tinha nem o tal do Wilca, o laser 4.7, o laser radial. Eu já entrei no Standard, eu tinha 73 quilos, o barco lembrina de madeira, era um fibra-mar, e ali foi meu primeiro contato com uma categoria olímpica, mas muito distante. Mas eu tinha esse sonho de pequeno de chegar a ser um atleta olímpico, né? Mas é uma jornada. Sem dúvida. Então, não sei se você que perseguia o sonho ou o sonho que te perseguia, né? Pelo jeito que você contou aí, era algo que você já tinha desde pequeno mesmo, né? Um desejo de alcançar isso como um objetivo, né? Eu digo que até nos estudos, meu pai é engenheiro, tinha uma empresa de engenharia, né? Na hora de escolher o vestibular, o que eu ia fazer, estava entre educação física e engenharia, mas pela zona de conforto eu fui um pouco mais para engenharia, não tentei educação física, e passado anos, depois de chegar a Olimpíadas e tal, eu voltei para o meu propósito para a educação física. Então, para ser um treinador olímpico, mas era algo que estava ali, que estava para acontecer, mas eu nunca, pela sociedade, a maneira que a gente vive, eu fiquei um pouco mais travado nesse começo. Mas eu vivia o esporte intensamente, só que aquele moleque que está começando, aquele guri que está começando, sonho ter uma carreira olímpica, em qualquer modalidade, sempre tem um pouco de, será que vai ser atleta? Não vai ganhar dinheiro? É uma carreira tão difícil, não tem patrocínio. E ainda mais, digo no meu caso, era a troca da geração do Peter Tanscheid, que o Robert praticamente venceu o Peter, apresentou o Peter, e aí tinha o maior atleta brasileiro de todos os tempos ali, homem, né, naquela época, ativo, campeão do mundo, campeão mundial. Então era um sonho bem distante, né? Mas aí, feliz é aquele que dá o primeiro passo. Então eu tive o primeiro passo de provar e ter a atitude de ver o que ia acontecer. E você tem ainda muita história pela frente ainda, Bruno, pelo que você faz aí como profissional e representante, você até me falou que vai para o Mundial agora, e a gente já vai chegar ali, mas eu tenho uma curiosidade de saber, assim, durante essa jornada que a gente imagina que deve ser bastante compromisso, dedicação, resiliência, né? Quais foram os maiores desafios no início, tanto técnicos e pessoais, que você encontrou nessa vida como atleta olímpico? O início de qualquer carreira, seja como apresentador, seja como dentista, seja como médico, todo mundo tem as suas pedras ou montanhas para escalar, né? Eu vim de uma família que eu tive oportunidade de ter que trabalhar na marra muito cedo. Meu pai era um engenheiro, pediu uma demissão da Eletrosul, que era como se fosse uma Light, uma Eletrobras, uma Eletropaulo aqui de Santa Catarina, né? E montou uma padaria, a padaria não deu certo. Eu lembro que com 13 anos eu comecei a trabalhar de caixa, pesando queijo, pesando presunto. Então,
eu comecei a dar muito cedo valor às pequenas coisas, né? Então, saí da escola, tinha que trabalhar, tinha que estudar, e quando chegou os momentos de fazer as escolhas, eu sempre fui intenso naquilo que eu fazia. Então, chegou um momento que eu não era melhor em nada, eu não era o melhor aluno, eu não era o melhor estagiário, eu não era o melhor velejador, eu não conseguia performar, até que no início da minha carreira, já visualizando, já depois de algum certo tempo, eu vendo que o Robert tinha uma possibilidade de migrar para outra categoria, o Star, que ele estava sempre anunciando, eu entendi que eu tinha que me profissionalizar, e para me profissionalizar não bastava ser apenas um velejador, eu tinha que cuidar de uma carreira onde eu pudesse ser um produto, né? Que as empresas pudessem investir em mim, que eu pudesse ter uma fala clara, que eu pudesse representar valores de algumas empresas, para que eu não deixasse o meu futuro ser terceirizado pela mão de um dirigente, pela mão de um diretor de um clube, e sim eu criar o meu caminho. Então, eu tive essas experiências de vida que me moldaram no início da minha carreira. Então, desde o começo da minha carreira, eu tinha algum apoio. Eu me posicionava, eu conseguia uma parceria, e as coisas foram acontecendo porque eu fui tomando gosto pela minha jornada, pela empresa Bruno Fontes, né? Seja no tamanho que ela era, começou com uma microempresa, uma MEI, e aí ela foi se tornando maior, e eu fui passando por todas as etapas, né? Validando tudo isso até entender que eu podia ganhar dinheiro, ao mesmo tempo ser atleta, viver o meu sonho e não estar moldado pela sociedade. Ah, tu tem que estar no escritório, tem que estar numa obra, que eu cheguei a terminar a engenharia. Então, foram validações. Então, o início dessa carreira foi muito difícil, mas eu consegui ter experiências que não me deixaram parar. E nada mais representa a minha essência que esse mantra da brincadeira do não mimimi, né? Sem reclamar, é o que tem. Eu tinha o Robert pela frente, mas eu tinha o meu sonho. Então, mesmo se eu não pudesse vencer, algum momento ele ia parar, eu tinha que estar pronto. E a gente não pode parar até conquistar o nosso sonho, né? We don't stop, vamos embora, acontecer. Então, eu sempre fui uma locomotiva nesse sentido que eu venci essas etapas que talvez outros velejadores eram mais talentosos do que eu, mas não tinha essa força interna de querer muito aquilo, e aí eu fui criando as minhas habilidades como velejador, como atleta, né? Como um pouco do marketing, porque para viver do esporte a gente só ganha tapinha nas costas, né? A gente não ganha dinheiro, muitas vezes a gente ganha reconhecimento, mas o financeiro não vem. Então, eu consegui esse início passar desse limbo que muitos, na hora de decidir entre seguir numa carreira esportiva, optam por um outro caminho, e eu consegui vencer essa etapa, passar essa arrebentação de uma maneira que me empurrou para frente. Não, incrível esse depoimento, assim, acho que inclusive é muito inspirador, e eu acho que é isso que a gente precisa, né, atualmente, de referências para nós, né, para as novas gerações que chegam, até para nós mesmos, adultos, e ver, muitas vezes a gente encontra dificuldades na vida, e ouvir um atleta com tamanha experiência e dedicação e uma história de inspiração como essa é muito bacana. E aí, assim, uma curiosidade que eu acabo tendo, e talvez quem está nos assistindo também, quer dizer, depois de tanto tempo se dedicando para a realização de um sonho, né? Como é que você descreveria essa experiência de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos? Cara, Quer dizer, eu vou te dizer que é uma jornada que a gente vai dando conta com o passar do tempo, e a tal da palavra experiência, a gente só entende a partir do momento que a gente vai adquirindo ela, né? E ainda mais no esporte que a gente faz, onde a tomada de decisão é muito importante, avaliar o vento, o risco material, a geografia, a nuvem, as correntes. Então, na vela, a tomada de decisão é muito importante, e só vem com a experiência, né? Então,
poder fazer algo que tu gosta, se tornando o melhor de um país de 200 milhões de habitantes, né? Mesmo não ganhando uma medalha, mas representando o Brasil em 2 Olimpíadas, daí tive a oportunidade para trabalhar para Trinidad e Tobago na Olimpíada do Rio, para a China na Olimpíada de Tóquio, e depois voltar a ser atleta aos 44 anos e representar o Brasil mais uma vez, cara, é algo que eu falo assim, com orgulho, porque praticamente eu tive pessoas que tiveram comigo na minha jornada, mas foi muito fruto, na mais profunda humildade da minha batalha, porque eu fui motivo de chacota no começo da minha carreira, quando eu era o meu assessor de imprensa, eu escrevia os meus textos, eu tinha a minha newsletter, eu tinha o informativo Bruno Fontes, então eu não tinha assessor de imprensa, porque eu tinha que dar algum retorno para o patrocinador, mas eu não tinha como pagar um assessor de imprensa. Eu tinha um site, antes das mídias sociais, eu pegava o contato dos jornalistas, dos patrocinadores, dos amigos do Orkut, do Facebook, ali daquele começo, que legal, e mandava os meus textos, daí a galera do clube, lá vem o informativo Bruno Fontes, o blogueirinho, o marqueteiro, mas essa galera foi ficando pelo caminho porque não criou a sua jornada, e eu consegui criar a minha jornada, cara, com esforço. O que eu tinha que fazer? Eu tinha aquele problema, o Robert, ele me trazia uma infinidade de problemas, mas me trazia algumas soluções. Uma das soluções que ele trazia era notoriedade ao esporte, então a mídia tinha conhecimento da vela, principalmente na época da Olimpíada, e eu tentei sempre me posicionar na onda do Robert, né? Como o substituto, como possível representante. Então, eu fui conseguindo capitalizar em cima disso. Então, da chacota, do informativo, de me posicionar, de botar a cara a tapa, né? Coisa que o atleta tem muito medo, cara. Eu não tinha nada, eu tinha que fazer. Então, eu consegui fazer essa jornada com as ferramentas que eu tinha e, de novo, representar o seu país nos Jogos Olímpicos, cara, para mim foi e é algo único, né? Hoje eu estou ainda como atleta master, acabei de fazer uma meia maratona, vou para o campeonato mundial. Mas eu tenho a minha consultoria, eu tenho a minha mentoria, que eu tenho mais de 40 clientes aí pelo mundo, onde eu faço preparação física da turma, que eu tenho a formação acadêmica, além de engenharia, de educação física, e a mentoria de vela, né, sobre diversos aspectos. Então, eu tento empreender para que eu possa continuar vivendo o meu lifestyle. A minha idade é apenas um número, eu vou continuar competindo, vou continuar velejando, mas de maneira olímpica, eu acho que o meu tempo já se esgotou, e eu tenho treinado o Fred Francavilla aí de São Paulo, treinado o Pedro Madureira do Rio, tenho um talento aqui de 15 anos, que é o Davi Neves, eu tenho muitos atletas que estão comigo tentando absorver, sem apoio de confederação, sem apoio de clubes, tudo direto comigo. Então, esse reconhecimento está sendo bem bacana também como treinador. Não tem dúvida. O Frank, inclusive, estava recentemente em algum lugar na Europa, se não me engano, disputando um campeonato mundial, alguma coisa assim, mundial, né? Do Ilka, né? Isso, Mundial Sub-21, na Irlanda. Na Irlanda, Isso. Que legal. Você acabou de responder quase a próxima pergunta que eu tinha para você, que era assim, quais são os bastidores de uma campanha olímpica de que o público não imagina que existe, né? Então, acho que você trouxe um pouco disso, mas se quiser falar um pouco sobre esses bastidores, é curioso para nós. A campanha olímpica é algo que é muito incerto, né? Porque uma campanha olímpica ela é definida primeiramente pela Federação Mundial de Vela, que ela vai definir o ciclo olímpico, né? Quais são os eventos que são qualificatórios para o país, os principais eventos do ano. Depois tem um critério, cada país tem o seu critério com a Federação Nacional,
e a partir desses critérios que a gente vai tentando se adaptar e performar para que a gente se enquadre no critério de apoio, no caso do Brasil, que é a CB Vela com o Comitê Olímpico, para que essas duas entidades banquem principalmente a tua campanha olímpica, que é uma campanha muito cara, e aí, com patrocinadores, tu consiga, além de viabilizar, se manter financeiramente, porque é o que acontece muito na vela, os velejadores que conseguem algum apoio, investir praticamente todo o seu apoio na campanha, e quando termina uma campanha olímpica, não construíram seu patrimônio, não construíram alguma coisa. E isso é um pouco triste, tu representar o teu país, representar primeiramente o teu sonho, depois o teu país, uma nação, e aí quando tu termina a jornada, tu não conseguiu construir nada de patrimônio para tua família. Então, essa dinâmica da campanha olímpica, ela é para poucos, porque tu tem que ser muito organizado, é uma empresa, né? Tu tem que saber fazer conta, tu tem que saber onde investir, porque no processo da campanha olímpica a gente tem hierarquias de tomada de decisão. Então, se eu tenho que performar, eu, Bruno, como atleta, eu tenho 4 pilares. O pilar mental, como eu me vejo, quais são minhas fraquezas mentais, como é que eu lido com a pressão, como é que eu lido com a falta de apoio. Depois do pilar mental, eu tenho um pilar técnico, como velejador, como é que eu manobro, como é que eu desenvolvo material, toda a parte técnica. Depois, o pilar tático. Cada campeonato eu tenho que ter uma tática diferente. Se eu for velejar na Ilha Bela, no canal, eu vou ter que velejar diferente praticamente de uma tática de regata quando eu for velejar lá na Ponta das Canas. Na Baía da Guanabara, ou em Salvador, ou em Floripa, a gente tem táticas diferentes. Então, o velejador ele tem que evoluir taticamente, né? E o último, a performance, é a parte física. Então, cada barco vai exigir alguma coisa. Então, dentro desse processo de hierarquias de evolução, o velejador ele tem que saber qual é o objetivo dentro da campanha olímpica, qual é a minha maior fraqueza, a minha maior virtude e aonde eu tenho que trabalhar. Por isso que na vela é muito difícil de uma renovação constante de grandes nomes, porque a gente não tem muita quantidade que nem no futebol. O esporte cada vez é mais profissional no mundo, cada vez mais caro, e aí fica difícil de manter um treinamento de uma equipe onde, digamos, um atleta A ele tem uma fraqueza mais mental, o atleta B tem uma fraqueza mais tática, o atleta C tem uma fraqueza mais física. Como é que a gente trabalha em equipe, onde a maioria dos velejadores trabalha de maneira solitária, para depois representar o Brasil? Então, dentro das particularidades da campanha olímpica, a gente tem o lado financeiro, mas o lado de desenvolvimento da performance do atleta, que é algo que é bem difícil de a gente entender e que a nova geração entenda, quando a gente também não tem muita processo, metodologia de equipe dentro do próprio país, né? É só ver os nossos números históricos. O Torben é um dos maiores de todos os tempos, mas sempre foi um velejador onde fazia suas coisas sozinho. O Robert, a Martini. No Brasil, infelizmente, a gente não tem um processo de treinamento, de uma metodologia de equipe, de união, para que um preparador físico da equipe faça uma periodização, uma foto da categoria, para como é que a gente está trabalhando essa categoria, e aí tem toda a sua jornada olímpica, e cada vez vai ser mais difícil para o Brasil pelo nível de necessidade de evolução. Talento a gente tem, condições climáticas a gente tem, mas a parte financeira com a metodologia de trabalho é algo que tem que evoluir bastante ainda. Eu tive uma oportunidade de conversar com o seu xará aqui também, atleta olímpico, o Bruno Prada. Ele traz isso também como sendo relevante para que as novas gerações comecem a poder ganhar seu espaço também, porque são campanhas muito solitárias, né? Como você falou mesmo. Ele conta a dele, aí ele conta aqui também a mesma coisa que você falou, que o Robert também, né? Sempre focado muito, como você fez também. Talvez essas conversas a gente consiga abrir novos fóruns, né? Quem sabe para que a gente tenha
a possibilidade de dar mais apoio para de forma geral mesmo, né? Como a própria CBVela e, né, poder apoiar de forma mais efetiva como equipe mesmo, como time, né? Eu acho que são esses exemplos e essas inspirações como a sua que faz com que a gente, de repente, comece a escrever uma história nova, né? Quem sabe? E aí, uma das coisas que fica, assim, né, como curiosidade é como é que... qual que é a possibilidade de aprendizado que você enxerga numa regata que marca a gente, por exemplo, tem até uma pergunta aqui que direciona isso aqui que eu tô tentando passar, quer ver? Ó? Existe alguma derrota que lhe ensinou mais do que uma vitória? Opa! Na verdade, a nossa jornada, né, é feita de derrotas, né? São poucos os momentos de um velejador ou de um atleta que ele consegue vencer muito mais do que perder, a não ser aqueles caras acima da curva, né? Em cada esporte, seja o Torben, o Robert, seja até mesmo Ayrton Senna, foi um cara que perdeu muito mais do que ganhou. E nas minhas derrotas, eu tenho algumas derrotas da minha carreira que sempre me marcaram, e quando eu voltei, eu consegui voltar mais forte para que quando eu conquistasse algumas vitórias eu celebrasse com muita vontade, né? Eu sou um cara que cada conquista eu celebro, né? Então, eu gosto de falar que as minhas derrotas para o Robert me fizeram ser também o que eu sou hoje. Talvez se não tivesse o Robert no meu caminho, depois da Olimpíada do Rio já teria mudado o ambiente, porque para 2000 existiu o Robert, o Joca, outros velejadores melhor. 2004 também, 2004 o Joca, João Signorini, acabou indo para o fim e eu fui o segundo na seletiva. Aí chegou para 2008, já depois de praticamente aí uma década começando a visualizar aquilo. 2008 eu pude ir representar o Brasil. 2012 eu fui como terceiro melhor do mundo, mas na Olimpíada não aconteceu. E aí vem a Olimpíada 2016 no Brasil, tiraram o Star e o Robert volta para a categoria. Eu e ele, a gente estava em grandes momentos, né? Ele venceu muito mais do que eu, né? Então ele acabou sendo escolhido. Foi uma seletiva que não teve um processo eliminatório que não teve campeonato e sim escolha. Mas a gente se bateu em campeonatos mundiais, foi a minha melhor jornada. E eu fui perdendo muito para ele. E aí chega um momento que também para 2020, esse é o ponto que eu quero chegar. Depois de aí 2 décadas praticamente perdendo para o Robert, sendo moldado e sendo treinador e voltando, eu tenho um processo eliminatório para Paris, para Tóquio 2020 e para Lima 2019. E a seletiva era em casa, em Floripa. Eu falei, cara, agora é a hora de reescrever a tua história. 2 décadas perdendo para o cara, Deus te deu mais uma oportunidade, porque o perdedor é aquele cara que tentou mais uma vez, ou o vitorioso é aquele cara de tanto que perdesse, deu mais uma oportunidade para vencer. E aí chega a Floripa 2018, eu venço pela primeira vez uma seletiva do Robert, depois de 2 décadas perdendo, e aí eu vou para um Pan-Americano de Lima 2019, ganho minha medalha e a China me convida para ser técnico da China, e naquela escolha de continuar e poder perder para o Robert a seletiva e não ir para uma Olimpíada, ou até mesmo ganhar do Robert e não ganhar uma medalha, eu sigo para ser treinador da China. Então essas derrotas todas da minha carreira me chegaram a ser um atleta que foi medalhista em Pan-Americano e Olímpico e me ajudasse a ser treinador olímpico da China. Então, as derrotas me formaram para ser, além de atleta olímpico, um treinador olímpico também da China, uma das maiores nações do mundo, né? Que incrível esse depoimento aí, hein? Muito, muito, muito bacana.
Bruno, porque é isso que faz ser diferente dos outros, né? Não tem como. A gente, na verdade, tinha ali um sarrafo que fazia com que você ia para cima sempre, né? Então, assim, você tinha duas escolhas: ou falar, meu, desisto, ou você falar, não, eu quero continuar perseguindo esse sarrafo aqui, e fez com que você subisse sua qualidade, subisse o teu desempenho e continuando e entregar o que você tinha de melhor, né? E aí a gente entra numa seara que você já comentou aqui, que é um dos pilares que você comentou, né? Que é a questão mental, né? Como é que você trabalha esse lado mental para competir contra os melhores do mundo? Cara, a gente é bom naquilo que a gente faz repetidamente, né? Tem pessoas que têm facilidade para algumas coisas e pessoas que têm facilidade para outras, né? Eu tenho um perfil muito da conciliação, da paz. Isso me ajudou muitas vezes, mas isso também me atrapalhou muitas vezes. Para 2016, nessa seletiva com o Robert, que é onde eu vinha muito bem, mas eu sabia que ia ser muito complicado, eu fiz um acompanhamento mental, né? E aí eu entendi que o meu perfil apaziguador, de um cara de querer largar sempre no meio é o lugar que tem mais espaço na linha, mas normalmente uma linha de largada que tu larga na extremidade, nas pontas, é sempre melhor, porque as pontas, normalmente, tu tem mais a variação do vento, o vento mais limpo, e me ajudou esse perfil tranquilo, mais calmo, de não querer o conflito, de ter uma média razoável para estar sempre entre os 10 do mundo, mas me afastou muitas vezes de ser um real candidato à medalha olímpica, um real candidato a ter título mundial, porque eu não estava assumindo o risco de enfrentar o embate e a tomar o risco de repente, naquela largada, conseguir largar bem ou dar tudo errado. E aí foi um trabalho de amadurecimento, entender que eu levava o meu perfil de pessoa, Bruno, também para dentro d'água. Então a gente tem que saber lidar com os nossos fantasmas, com os nossos monstros que a gente pensa dia a dia e levar-se para a água. E a partir daí eu fui começando a trabalhar e tentando melhorar. É uma dinâmica sempre muito difícil, né, de fazer isso, mas quando tu tem duas coisas que eu gosto de quando eu vou treinar a galera, respiração controlada e presente. A respiração é algo que a gente faz ao nascer, primeira coisa, e a última antes de morrer, né? E durante um dia a gente faz mais de 20 mil ciclos de respiração, e na alimentação a gente come 4, 5, 6 vezes. Então, respiração é algo que é muito importante, controla as tuas emoções. E depois, a respiração, ela te dá presença, ela te dá clareza nas tuas ideias. E aí tu consegue saber normalmente qual é o teu padrão de acerto, de erro e para onde tu tem que ir. Então, o lado mental é o passo 1 da performance. Tá presente, entendendo aonde tu é bom e aonde tu é ruim, para lidar com tudo isso, para que o ruído, o barulho, a imprensa, os amigos, a mídia social, essas distrações, elas não te tirem do teu objetivo, né? Não é um processo fácil, porque tudo é coligado, né? Mas feliz do cara é que está naquele estado de flow, de foco, que ele consegue performar sempre com essa presença, com essa clareza nas ideias. Impressionante, impressionante. Algo que me surpreendeu aí pelo que você falou, porque eu tenho uma certa experiência bem básica, como eu te falei, eu sou manza, né? Sou manza na vela. Eu gosto de me divertir, né? Nunca me dediquei de forma como um atleta, né, de alta performance, mas eu adoro velejar, mas é muito é algo que você está falando, dá para a gente trazer isso para a vida, né? Acho que porque a gente, em alguns momentos na vida, encontra dificuldades, né? E eu acho que a primeira coisa que acaba acontecendo é a gente para de respirar e aí
coisa, em vez de melhorar, só piora, né? A gente acaba não ajudando aquele momento. E essa questão da respiração que você comentou, sem dúvida, é algo muito interessante, né? Para você ter clareza, como você falou, no momento, né, que você está ali numa largada, né? Seja no esporte que for, né? Cada vez mais as pessoas, principalmente se for avaliar o mercado executivo de grandes empresas e tal, estão usando o esporte como uma ferramenta para melhoria pessoal, para que tu busque uma melhor performance, porque a vida não é só a vida esportiva que é sobre performar, é a vida do cotidiano, é usar o teu tempo de maneira eficiente para que você consiga alcançar o objetivo que você estabeleceu, né? No teu caso aqui, no teu programa, como é que tu vai organizar o teu tempo, qual é o assunto, como é que tu vai anunciar os patrocinadores. Então, tudo vai ser a performance. Então, muitos executivos tentam usar esses gatilhos que o esporte traz, que é, primeiro, né, hierarquia, saber as tomadas de decisões, disciplina, de dar o primeiro passo, de começar uma jornada, mas, acima de tudo, de ter consistência no processo, porque nada mais é que as pessoas, elas param no caminho porque param, porque tem as suas dificuldades, as suas dores, e cada um com a sua. E aí, quando tu usa repetição direcionada para o caminho certo, cara, a chance do sucesso com certeza vai ser muito grande. Eu acho que isso é um pouco do segredo do que eu consegui fazer, do que eu consegui construir. Eu olho para em volta de mim, amigos, conhecidos que estão na mesma idade, que talvez não tenham a mesma saúde física, não conquistaram tantas coisas como eu conquistei. Eu não sou um cara rico, mas eu sou um cara rico de saúde e de experiência, né? Então, saúde eu tenho para dar e vender, mas o que é mais importante são as experiências que eu já vivi. Para mim, Ale, eu já zerei o game, assim, o jogo, né? Então, eu tenho amigos praticamente em todos os continentes do mundo. Representei o meu país em Jogos Olímpicos, em 3 vezes. Representei 2 outros países como treinador. Então, eu não tenho muito mais do que é o meu propósito, que, pô, como Bruno, eu aprendi que o meu propósito, cara, é ser um exemplo aí de atleta, de referência para a molecada, para as pessoas, inspirar, mas, acima de tudo, é usar o esporte como uma ferramenta na melhoria da qualidade de vida de todo mundo que está em volta de mim, e que eu possa capitalizar isso e sustentar minha família. Então, cara, eu, com essas aprendizados do esporte, eu consegui hoje entender que a minha vida é o esporte, eu tenho a minha autoridade, eu tenho que seguir. Já tentei empreender aí muito tempo atrás com videolocadora, com academia de crossfit, com cowork, já fui empresário em outras coisas, mas a vida sempre me trouxe de volta. E eu sou muito feliz nessa jornada de ter tantas experiências e seguir em frente aí, sendo uma referência para a molecada, porque o Torben, o Robert são aqueles caras que estão lá em cima e, pô, são quase intocáveis, né? Porque os caras ganharam tanto, mas muita gente tem essa conexão comigo porque, pô, eu sou um cara que trabalhou duro, que tem que dar aula para a molecada, então eles podem me tocar, eles podem falar comigo, então eu sou uma referência muito mais perto da realidade deles, por isso que eu tenho um pouco do meu reconhecimento. Até conto um caso bacana, eu fui ser treinador de uma equipe americana na Itália, no Lago de Garda, até onde o Robert mora, de vez em morava aí parte do ano, e aí estava lá o Paul Goodson, né, que é um velejador inglês, medalhista olímpico, foi o skipper aí do America One, e está no CIO-GP com o Brasil 1, né, acho que ele é o tático, e ele é campeão mundial de MOF. Ele estava lá no Boat Park comigo, ninguém sabia quem era o Paul Goodson, a molecada, mas todo mundo sabia quem eu era pelo esse trabalho de posicionamento que eu faço nas redes sociais. Então, eu tenho um reconhecimento muito forte da galera, e para o meu propósito, para o meu estilo de vida, para mim isso é perfeito.
Mas a história que eu tinha para contar era essa. Isso é incrível, pô. Imagina a garotada poder chegar perto, né, de um herói, de uma referência, de quem a gente admira, né? Hoje em dia bom, sempre foi, mas hoje em dia isso é possível e você faz isso muito bem. Então, parabéns, né? Eu acho que esse reconhecimento ele não é à toa, não. É com certeza resultado de um trabalho que você se dedica a fazer. Isso aí é a jornada do atleta, né? Jornada de qualquer um na vida, né? A gente busca fazer o que a gente gosta, ter um reconhecimento, né? Que ser reconhecido é importante e conquistar algo financeiro com isso também, né? Porque a gente tem que ter a nossa fonte de renda também. Fazendo o que gosta ainda é melhor ainda, né, Bruno? É isso aí. Essa foto que está atrás de você, quem é você? É aonde? Cara, essa foto conta aqui, sobre essa foto. Essa foto aqui é uma foto icônica. Essa foto é uma regata. Quem é do mundo da vela, um pouco mais antigo, vai saber do que eu estou falando. Tem uma Copa do Mundo na Holanda, em Medemblik. E lá é onde o filho chora e a mãe não escuta. Eu lembro que no começo da minha carreira, indo para lá, até indo com o Robert, lá para o ano 2000, o Baby, aí de Ilhabela, né? Ele até foi como treinador, eu ia, né? Com casaco de lã, as roupas completamente erradas, e quando dava os 35 nós de vento tal, e desistia de regata, o que eu estou fazendo aqui? Ir até a Holanda para passar frio, dificuldades e tal. E aí essa foto em 2011, no meu melhor momento assim na minha carreira, onde eu estava como terceiro do ranking mundial. Nessa regata eu ganhei do australiano, do Tom Slingsby, que é o skipper do barco da Austrália, né? Que era o timoneiro do time americano. Foi uma regata, para te ter uma noção, com mais de 35 nós, a gente só teve uma. Eu venci, ele foi segundo, onde eu virava, ele virava, no final ele virou, eu ganhei, e a gente chegou bem na frente na regata de todo mundo, de tanto vento que tinha, e foi um lugar que no começo da minha carreira eu chorava o que eu estava fazendo ali, mas depois de disciplina, consistência, se habituar com o lugar, entender a alimentação, a comida, a roupa certa, o treinamento correto, a gente consegue performar, mas tudo tem uma dinâmica do tempo, né? E aí essa foto é uma foto muito simbólica para mim, porque eu falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Vou ficar lá trabalhando com meu pai? Não, para mim, porque quem veleja no Brasil, a gente aqui tem um país tropical, quando dá essas frentes frias de sudoeste, de sul, a gente até nem quer ir muito para a água, porque vai passar em 2, 3 dias, né? A gente, mas lá, cara, quando dá é condição normal do normal. Então tem regata e tem que se habituar. É outro tipo de competição. Então, por isso até para nós que saímos de um país tropical, não é desculpa, mas é uma realidade. A gente tem que ter um processo de aprendizado, de velejar com uma bota mais grossa, com uma roupa mais grossa, onde tu fica mais travado, se ambientar a não sentir muitas vezes a ponta dos dedos, a ponta do dedo da mão, ou do pé, sabe? Porque é um esporte que a gente fica aí de 4 a 8 horas na água durante aí 5, 6 dias. Então, é meio que traumatizante não, mas é meio que duro e tem que estar preparado para competir nessas regatas. É forjado, né? Ali você é forjado mesmo a sair realmente com um grande aprendizado. Como é que você falou? Onde o filho chora e a mãe não escuta. Adorei essa daí. Me conta uma coisa. Você comentou comigo sobre... A gente está chegando aqui nos últimos minutos, né, desse nosso papo. Você já está convidado para a gente conversar mais vezes. As portas do Sailing-Cast estão sempre abertas aqui para você, né? Eu acho que vamos ter a oportunidade de conversar presencialmente. Espero ter essa honra de poder bater esse papo com você. Muito agradável. Então já fica aqui o convite, né? Quem sabe eu vá até aí um dia a Florianópolis, né? E a gente faz esse papo aí.
Mas me conta pra gente, você vai agora para o Mundial esse mês, aonde que vai ser? Você vai como técnico, como atleta? Conta um pouco pra gente, Bruno, por favor. Um título que eu não tenho na minha carreira é um título de campeão mundial, né? Eu tenho medalha em Pan-Americano, tenho norte-americano, tenho sul-americano, tenho medalha em Copa do Mundo, 2 de prata, mas um título mundial não tenho. E agora surgiu a possibilidade no campeonato mundial da categoria, mas para Master. Então, usando a minha idade aí, agora já tenho 45, eu vou competir na categoria de 45 a 55 anos. Vai ser meu primeiro campeonato mundial Master. Vai ser numa cidade chamada Formia, que é perto de Nápoles, na Itália. Eu viajo dia 17, o campeonato é de 22 a 28. E para mim vai ser bacana encontrar velejadores mais experientes também. Eu que ofereço esse trabalho online de eu vendo planilha de preparação física, não só para velejador, mas para qualquer pessoa, né? Eu tenho uma plataforma que, depois de uma conversa, a gente faz treinos individualizados. A maioria das pessoas são velejadores, né? E também tem essa parte de mentoria, onde analisa vídeo sobre cambada, sobre largada, sobre tática, sobre técnica, sobre calendário, enfim, uma análise, uma mentoria. E aí é um novo público, de repente está alcançando, então eu vou para empreender e vou também para competir aí e continuar gerando meus conteúdos, representando aí a JB3 Investimentos, a Vitafor, a Scheffer Yachts e a Geico, que são minhas apoiadoras, né? Então tem que se muito manter legal. Bacana. E você vai encontrar aí colegas, né, de raia que você provavelmente deve ter velejado com eles em campeonatos, né, olímpicos, né? Vocês devem se encontrar lá, porque agora tá todo mundo no Master e deve ser também uma bela festa, né, de encontrar os amigos, né? É um campeonato que, se eu não me engano, vai ter mais de 450 velejadores entre standard, né, Ilka 7, radial Ilka 6, e foi um campeonato que acabou as vagas rápidos, né? Eu consegui pegar minha vaga pelo Brasil também, porque eu e o Robert ganhamos da molecada aqui no Brasil, ele acabou me vencendo mais uma vez, mas o Robert ele não vai competir, graças a Deus, esse campeonato. Lá, vai pegando lugar, tá certo. Quem não vai, fica para trás. E aí a gente vai para esse campeonato representar o Brasil, vão mais 4 ou 5 velejadores do Brasil também, porque aí se difere por baterias, né? De 30 a 44, de 45 a 55, de 55 a 65. Então é de ter uma janela de anos aí que cada um compete na sua categoria. Tem a pré-master, master, grandmaster, legend, enfim. Legend, né? A turma lá dos 70 a mais, os legends, né? Cara, que legal, desejo que você tenha ainda muito futuro pela frente aí de história para continuar fazendo pelo esporte, né, e pela sociedade. Isso é, sem sombra de dúvida, é um trabalho que você faz pela sociedade, né, com a garotada, com os jovens, um exemplo, uma referência. Quem quiser... eu ia te falar, lembra de marcar lá o Sailingcast nas suas postagens quando você estiver lá, que aí a gente reposta isso daqui, a gente ajuda a fazer essa sua campanha aí, repostando aí as tuas publicações. Vai ser um prazer para a gente, hein? Bacana, combinado. Então, voltando, quando você comentou sobre os treinamentos, né? Como é que faz? Quem quiser fazer um treinamento seu, ou seguir você nas redes sociais, como é que faz para entrar em contato e eventualmente fazer esse trabalho junto com você? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu sou bem ativo na mídia social, ali principalmente no
no Instagram, né? É a minha plataforma de conexão. O Instagram ele não te rentabiliza, mas ele te dá muita oportunidade de conexão. Então, quem tiver algum interesse, quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, é só mandar um direct por ali. Bruno Fontes, né? @Bruno Fontes. Bruno Fontes Oficial, né? Oficial. Então, tá. E aí é fácil de me achar e a gente troca uma ideia. Tem um projeto assim também de começar a gerar aos poucos conteúdo aí para o YouTube. Tem um canal, mas não cheguei a esse nível ainda e a gente tem que usar esse poder da mídia digital aí para conectar com mais gente, para trabalhar de casa, ficar mais perto da família e já que o nosso tempo aí ele é o nosso maior bem aí hoje em dia, né? Sem dúvida. Então, mais uma vez, quero agradecer por esse seu tempo que você dedicou para conversar com a gente aqui no Sailingcast, essa sua disponibilidade e esse seu jeito bacana e acessível para a gente. Quero agradecer de novo, deixar as portas abertas, o que a gente puder fazer para agregar e ajudar esse seu trabalho incrível que você faz. Desejo bons ventos para você lá na Itália. Se você quiser deixar mais uma mensagem aí para o público, para as pessoas, antes da gente fazer o encerramento. Fica à vontade. Agradecer aí o convite, né? É sempre importante o reconhecimento, desejar bons ventos à tua jornada aí no Sailingcast, que tu consiga crescer cada vez mais e trazer conteúdos aí que tragam mais pessoas para o nosso universo da vela, universo no mar, universo, enfim, tá num barco à vela. E a palavra final tenho aí 2 mantras que eu uso sempre, né? A nossa vida é muito dura para todo mundo, então quanto menos a gente reclamar e mais solucionar os nossos problemas com We Don't Stop, sem parar, eu acho que essa é a grande sacada para a gente viver mais leve e alcançar nossas metas, seja ela qual for. Excelente, excelente. Mais uma vez, super obrigado. Tá aí você que acompanhou essa conversa incrível. Quero agradecer você que ficou assistindo a gente até agora. Lembra de assinar o canal. Isso é importante para que a gente mantenha esse projeto vivo e para que mais pessoas possam aprender junto com a gente e conhecer, né, cada vez mais esses personagens, né, que ajudam a fomentar a vela brasileira, principalmente. Então, eu vou ficando aqui, Bruno, mais uma vez, muito obrigado, e eu vou encerrar como eu sempre faço. Tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Obrigado, pessoal, mais uma vez, até a próxima quarta-feira. Obrigado, Bruno. Obrigado, Valeu. Pessoal. Valeu, turma.